A aula de hoje a gente vai falar sobre a água, mas numa perspectiva um pouco mais para bioquímica do que para uma perspectiva ambiental, ecológica ou até mesmo mais orgânica, quando encontrada nos seres vivos, tá bom? A gente vai ver mais ou menos como ela se comporta e algumas de suas características. E a primeira coisa mais básica para a gente poder ver acerca da água é como a gente pode escrever ela quimicamente. Como é que a gente escreve a água na linguagem química? Então a gente vai ver aqui a fórmula da água. A fórmula química da água, ela é mostrada através de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, H2O, tá bom? H2O representa dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Na imagem, a gente tem ali de vermelho o átomo único de oxigênio e de cinza, né, com um brilhozinho branco, dois átomos de hidrogênio. Bora conhecer um pouco melhor essa molécula da água. Bora conhecer de forma mais íntima esses átomos. Eu vou representar aqui para vocês o átomo do oxigênio. Se a gente prestar atenção, a gente está vendo ali na eletrosfera do oxigênio dois orbitais, tá certo? O último orbital, o mais distante do núcleo, consta de 6 elétrons. Se a gente olhar agora o hidrogênio, que é esse que é um átomo menor do que o oxigênio, tem apenas uma eletrosfera e apenas um elétron em seu único orbital, certo? Então, a gente pode agora pensar como essas moléculas vão se ligar. Existem formas diferentes desculpa, esses átomos se ligarem. Existem formas diferentes dos átomos se ligarem. Eles podem se ligar através de uma ligação iônica, onde um cede um elétron ao outro. E aí altera-se a carga elétrica. Forma-se um íon, ou formam-se íons, um cátion e um ânion. Existe lá a ligação metálica que a gente não vai alcançar aqui no nosso estudo de biologia, possivelmente. Mas existe lá aquela ligação covalente, onde existe uma compartilhação, um compartilhamento de elétrons. Então, eu tenho ali 6 elétrons livres no último orbital, na última camada do oxigênio. Se o oxigênio receber mais 2 elétrons, essa eletrosfera, essa camada, ela fica estável, o elemento fica estável, semelhante a um gás nobre. E o hidrogênio, para ficar semelhante a um gás nobre, ele precisa apenas de um elétron e ficará semelhante ao hélio. Então, olha o que vai acontecer. Com um átomo de oxigênio se ligando a dois átomos de hidrogênio, se ligando através de um tipo de ligação que é a ligação covalente, onde existe um compartilhamento de elétrons. Então agora a gente tem o átomo de hidrogênio, os átomos de hidrogênio satisfeitos, eletricamente assim falando, e o único átomo, desculpe, de oxigênio também. Tranquilo? Dúvida? Boa noite, Mércia. Tranquilo, gente? Dúvida aí? Para a gente dar continuidade, para poder avançar na explicação. Coloca aqui no chat, por favor, se tem dúvida. Tava falando de você agora há pouco, Mércia. Que Marcelo Ipiaú me ligou para falar que você estava conversando com ele e disse que estava tendo aula comigo. Disse que foi uma indicação indireta dele. Aí fiquei sabendo que, assim como você, Davidson, foram alunos dele, né? E eu também. Eu também fui aluno de Marcelo Ipiaú. Mas se é você que chegou agora, conseguiu ver alguma coisa? Tem alguma dúvida do que a gente está vendo?
Ó, vou fazer um desenhozinho aqui em cima desse, que eu vou fazer um quadrado, tá bom? E vou fazer uma pergunta, para ver se vocês conseguem me responder. Não vou mudar de cor, não. Vou fazer de tamanhos diferentes, tá bom? Essas bolinhas menores seriam átomos de hidrogênio e a maior de oxigênio. Eu queria saber se vocês sabem me dizer o porquê eu não represento a fórmula da água deste modo e represento dessa forma. Porque ela não é linear, porque ela não é, sei lá, uma linha reta como se fosse um ângulo de 180 graus. Porque ela tem um outro ângulo. Sabem me explicar por quê? Tem chegando gente aí, sejam bem-vindos, tá bom? Quem quiser e puder, deixa um oi aí no chat. Coloca um oi para eu saber quem é, tá bom? É legal para mim poder ter noção de quem está me assistindo. Alguém sabe me responder? O par de elétrons, sim. É, Davis. Então, bora explicar a partir do que você falou, do par de elétrons livres no átomo central. Bora pensar uma coisa. Fazer um parênteses aqui para vocês. Fazer um parênteses de algo que a gente vai ver ainda nesse módulo 1 que a gente está trabalhando, tá bom? Que vai ser exclusivo para célula e componentes celulares. Parênteses é sobre fotossíntese. Preste atenção, olha como a natureza é maravilhosa. A energia solar, né, ou de uma luz convencional dessa que eu estou usando aqui em casa, mas natureza, vamos pensar em energia solar, né? Ela é contida de fótons, ela é formada por fótons, a luz solar. É uma onda eletromagnética composta por pacotes de energia chamada de fótons, ok? Tem comportamento de onda, tem comportamento de partícula. Isso em física diz muita coisa. Para a gente aqui em biologia, a gente interpreta mais a parte energética. Esses fótons, quando incidem em uma planta, por exemplo, com a capacidade fotossintética na superfície de uma folha, vai transmitir energia para átomos de um pigmento que vão absorver essa energia. Esses elétrons vão ser energizados, vão aumentar seu nível energético ao ponto de sair da eletrosfera daquele átomo para um outro átomo eletricamente carregado ou com bastante energia. Naturalmente, a gente volta agora, tá bom? Naturalmente, esses elétrons já têm uma força, já têm uma energia. Já tem até, se a gente parar para analisar, a gente tem aí uma força exercida por dois elétrons que empurram os átomos de hidrogênio para baixo. Então, existe uma pressão feita pelos elétrons, que estão livres ainda no último orbital do oxigênio, que faz com que a água tenha um ângulo aproximado não, um ângulo de 104,5 graus. Então, esse ângulo aqui é de 104,5 graus e não é de 180 por conta desses pares de elétrons que exercem uma força de repulsão nos átomos de hidrogênio. Tranquilo? Coloca alguma dúvida se tiver aqui no chat para a gente avançar, por favor, ou não.
Se não tem dúvida, então vamos seguir, tá bom? Vamos seguir através de interações. Aí eu quero alguns entendimentos de vocês. Se tiver alguma dúvida aqui no chat, eu paro, tá bom? E depois de interações, a gente vai ver algumas coisas associadas à bioquímica que sempre cita a água. Porque o que eu falei até aqui dificilmente caia numa prova de biologia, certo? Possivelmente caia numa prova de química. Muitas coisas que eu venho falar aqui vão ser de servir de base para eu seguir em outros conteúdos, mas possivelmente nunca cairá numa prova de biologia, apenas em química. Aí eu farei alguns parênteses para mostrar como isso pode ser cobrado em química, ou desculpe, em biologia, ou como a água na bioquímica é cobrada em biologia, por exemplo, tá certo? Bora ver aqui interações. Então, uma coisa maravilhosa que a gente chamava no passado de pontes de hidrogênio. E hoje a gente chama de ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio são interações, tá bom? Que unem moléculas. E essas uniões, desculpe, essa união, ela é facilmente quebrada na natureza. Como assim? Por exemplo, se eu mostrar aqui para vocês as ligações de hidrogênio entre moléculas de água, vocês vão ver que, olha aqui de vermelho, desculpe, o oxigênio, de azul, o hidrogênio. Bora ficar atento a essa molécula central. Vou tentar ampliar aqui para a gente, tá certo? Essa molécula de água central aqui. Pronto. Oxigênio, 2 hidrogênios, tá certo? Essas ligações entre esses átomos, ligação covalente. Agora, bora para esse hidrogêniozinho aqui que eu estou passando o cursor. Ele está se ligando de alguma forma, ele está interagindo, na verdade, ó, com um outro átomo que não é o da própria molécula que ele pertence. Então, presta bem atenção. Não tem, tá bom? Aqui uma ligação, mas tem uma interação. Essa interação, apesar de ser chamada de ligação de hidrogênio, a gente tem que entender que não é uma ligação covalente, não é uma ligação iônica, não é uma ligação metálica. É uma interação eletrostática, tá bom? E essa interação faz com que várias outras moléculas de água fiquem cada vez mais próximas. Só que se a gente parar para pensar, tem alguns problemas aí. Eu até vi aqui alguns sinais e eu esqueci de falar uma coisa no slide anterior, mas eu tento voltar daqui a pouco. Se eu não voltar daqui a pouco, lá na frente, obrigatoriamente, eu vou precisar falar disso. Então não deixará de ser falado que é quanto à polaridade da água, tá certo? Mas bora pensar numa coisa aqui agora. Professor, eu já estudei ensino médio, já fiz cursinho, já estudei por conta. E eu tenho aqui uns meus questionamentos, tá bom? Eu tenho algumas interpretações do mundo. E eu interpreto da seguinte forma: água, estado gasoso; água, estado líquido; água, estado sólido. Estado gasoso. Água no estado gasoso, as suas moléculas têm um grau de agitação muito elevado, ou seja, a energia cinética. O seu movimento é muito intenso. Bora parar para pensar? Existirá ligações de hidrogênio entre essas moléculas de água no estado de vapor? Sim ou não? Responde aí no chat, por favor. Seja bem-vinda, Marcele. Me diga aí se existirão essas interações, que a gente chama de ligações de hidrogênio, entre moléculas de água no estado de vapor. Ou é o nosso delay ou ninguém respondeu. Então, bora prosseguir. A gente vai prosseguir da seguinte forma: não tem essa interação.
Porque as moléculas estão em constante movimento, mas não só por estar em constante movimento, mas na verdade por estar em movimento com uma velocidade muito elevada, diferente do que acontece na água no estado líquido. A água no estado líquido, a energia cinética dessas moléculas, ela é cada vez menor quanto menor for a temperatura. Então, quanto menor for a temperatura, menor é a energia cinética das moléculas de água, tá bom? Elas ficam mais próximas. Essas ligações de hidrogênio que precisam de uma energia para serem quebradas vão ficar mais estáveis. Agora, se a gente pensar no contrário, pensar em um sistema temperatura ambiente, aqui no Nordeste, por exemplo, no sul do Brasil também não faria diferença, mas a gente pensando na temperatura ambiente, a energia cinética das moléculas da água, graças ao fornecimento de energia solar, só esse fornecimento mínimo é suficiente para essas interações serem feitas e desfeitas a todo momento. Então, se agora, temperatura ambiente, por exemplo, esse copo com água gelada que eu estou bebendo, ele está no estado líquido. Está no estado líquido por quê? Porque o sistema fornece uma quantidade de energia e essa quantidade de energia fornecida pelo sistema é suficiente para essas moléculas de água se mexerem, quebrando essas interações, quebrando essas ligações de hidrogênio. Então, as ligações de hidrogênio são feitas e desfeitas a todo momento. Então, se a gente continua a elevar a temperatura, essas quebras e reconstituições de ligações de hidrogênio serão feitas cada vez mais rápido e também cada vez menos, porque as moléculas começarão a se distanciar uma da outra. Se a gente começa a retirar calor desse sistema, começa a diminuir a temperatura, as moléculas voltam a se aproximar, as interações voltam a acontecer, ao ponto de, quando chegar no estado sólido, por exemplo, as moléculas de água estarem arrumadas mais ou menos dessa forma que está aí representada para a gente, formando um retículo cristalino, onde a energia ofertada pelo ambiente a esse sistema com água não é o suficiente para gerar uma agitação nessas moléculas de água que sejam capazes de desfazer as ligações de hidrogênio. Então, as moléculas de água vizinhas se ligam umas às outras com seus átomos de hidrogênio, ligando-se ao oxigênio da molécula vizinha, ou seja, vários átomos ligados ao seu redor, formando uma estrutura sólida, desculpe, mais organizada. Consegue interpretar o comportamento das moléculas de água no estado gasoso, líquido e sólido? Consegue interpretar, conseguiu entender como um fornecimento de energia bem baixo, temperatura ambiente, coloque aí 20 graus Celsius, é capaz de fornecer aí mais de 23 mols de energia por kilojoule, tá certo? Então você vai fazer o que aí? Interpretando, quanto mais eu forneço calor, mais as moléculas se distanciam. Mais se distanciam, menos ligações de hidrogênio. Dúvida, gente? Coloca aqui se tem alguma dúvida, por favor. Coloca aí se tem alguma dúvida, se entenderam. Se estão conseguindo acompanhar, se entenderam a participação das ligações de hidrogênio nas interações de moléculas de água com outra molécula de água. Tem aqui, gente, uma galera online. Por favor, se puderem dar um oi aqui no chat para eu saber quem são vocês, que eu não sei se eu consigo descobrir quem estão aqui.
Messia, cadê você? Tá entendendo, Messia? Tony Farofa, convidada de Marcele. Ela que mandou dizer. Ainda bem que você obedeceu, né, Tony Farofa? Ai, ai, Tony Farofa. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? É importante, né? Ah, João tá assistindo aí, é Papito e Jéssica entregando. Coisa feia, viu? Papito. Ai, tô lenhado, viu, gente? Bora continuar então. Ó, eu esqueci de falar sobre a questão da polaridade da água, né? Que foi, Marcelo? Ele não se manifesta negativamente, não, tá bom? Ele está satisfazendo a vossa vontade, então é melhor você ficar tranquila. Pronto, com o aumento de energia cinética, as ligações de hidrogênio diminuem ou são totalmente desfeitas e reordenadas. Depende do quanto a energia cinética for elevada, depende do quanto de energia você oferecer para o sistema. Por exemplo, a água aqui no estado líquido, você está oferecendo. Você não, né? Mas nós, né? Sei lá, que a gente faz parte do sistema. O sistema está oferecendo, o ambiente está oferecendo ao sistema, desculpe, a gente faz parte do ambiente. O ambiente está oferecendo ao sistema uma quantidade de energia suficiente para as ligações serem desfeitas e refeitas, ou reordenadas, como você está falando, que também está certo, tá bom? Então, a quantidade de calor faz com que a energia cinética seja suficiente para isso acontecer, desfazer e refazer a todo momento. Isso que caracteriza a água no estado líquido, por exemplo. Agora, se eu fornecer muito mais calor e começar a evaporar, essa água em vapor ela terá suas ligações desfeitas. Agora, se você está lá com uma panela, fornece calor com água dentro da panela, a água começa a evaporar, a panela está tampada. Aquele vapor ele é formado por moléculas de água sem essas ligações de hidrogênio por conta da quantidade de energia. Mas esse vapor atinge a tampa e resfria parte dele e forma aquelas gotículas. Quando resfriou, ele acontece o quê? Diminui a velocidade, diminui a energia cinética, porque diminui a quantidade de calor, e aí algumas ligações sim serão refeitas, outras não, porque existirá ainda vapor ali no ambiente. Deu para entender? Pronto, bom. Aproveite aí e tenta me explicar, ou só me responder, explicar não precisa, na verdade. A molécula da água é polar ou apolar?
Quem tiver aí no chat e puder responder, sabe me dizer? A molécula da água é polar ou apolar? Polar, né? Polar. Obrigado, Marcelo. Bora ver aqui no slide, tá bom? Porque ela é polar. Aqui no slide acho que ajuda a gente ter um entendimento sobre a polaridade. Se vocês não estiverem vendo o slide, me avisa aí, por favor. Porque fica fácil. A gente tem aqui, ó, elétrons. Elétrons. Elétrons têm carga elétrica negativa. Aqui eu não tenho porcaria nenhuma. Mas em outro local, um pouco mais escondido, pelo menos na nossa imagem, eu tenho aqui, ó, no núcleo do átomo de hidrogênio, em cada átomo de hidrogênio, o seu único próton, aqui de azul, representado por um sinal de soma, um sinal de positivo. Ou seja, eu tenho no hidrogênio um elétron sendo compartilhado com oxigênio e no seu núcleo resta o quê? Um próton, carga elétrica positiva. Agora bora fazer um outro parênteses. Para um pouquinho. E o segundo parênteses é o seguinte. Vai chegar um momento lá na frente que eu vou falar assim, ó, prótons de hidrogênio ou somente prótons. Ou então vou falar H+. Eu quero que vocês saibam daqui por diante é o seguinte. Em uma ligação iônica, o hidrogênio ele pode perder um elétron. Em uma situação ou outra com reações químicas de oxirredução, os hidrogênios podem perder elétrons. E esses elétrons perdidos fazem com que o átomo de hidrogênio agora seja formada por apenas um único próton. Então, se eu falar próton, próton de hidrogênio ou apenas H+, lembrem, eu não estou falando do elemento químico hidrogênio, eu estou falando da substância iônica, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida lá na frente, eu volto e reexplico, tá bom? Então, pensando aqui, ó, carga elétrica positiva de um lado e carga elétrica negativa do outro. Então, eu tenho dois polos, um polo positivo, um polo negativo. Portanto, uma substância polar. Isso vai ser importante para a gente entender algumas coisas aqui para frente, tá certo? Se tiver alguma dúvida, coloca aqui no chat, por favor, sobre as ligações de hidrogênio, sobre a polaridade. Se não tiver, nós vamos falar agora de propriedades. Aliás, eu não quero falar de propriedades agora, não. Eu quero falar de algumas coisas relacionadas a essa bioquímica da água em relação às questões de biologia. Como assim? O que a gente vai ver daqui para frente, professor? Tem questão de biologia? Tem. Aí eu vou falar. Daqui para frente tem questão de biologia assim, assim, assado. Daqui é cobrado assim, tá certo? Mas agora, o que eu vou falar para vocês sobre como algumas coisas são cobradas em biologia a respeito da água, tá certo? Você já conhece o suficiente para a gente ver isso. Aliás, tem coisas que eu vou falar aqui que na verdade vocês nem precisariam ter dessa aula, mas só para saber da importância da água. E eu vou começar por isso, inclusive. Eu quero que vocês pensem em duas coisas. Uma eu vou chamar de polimerização. Ô, Marcele, preste atenção. Para ser polar, a gente precisa dos polos. Um polo positivo e um polo negativo. Você entendeu essa parte? Você entendeu
que os hidrogênios deixam lá cada um próton, ou seja, vai ter um lado positivo. Você entendeu que o oxigênio deixa elétrons sem ligação e esses elétrons têm carga elétrica negativa, ou seja, um polo negativo? Se você entender isso, é maravilhoso. Você não vai errar, ok? Essa é a forma mais simples de você entender. Te garanto. Ok? Vou procurar aqui, achei uma coisa. Se tiver dúvida, me pergunte de novo. Ó, preste atenção aqui nas canetinhas. Bora pensar da seguinte forma: polimerização. Um aminoácido, dois aminoácidos, tá bom? Se ligaram, eu não tenho mais um aminoácido, eu não tenho mais dois aminoácidos, eu tenho uma nova substância. Essa nova substância é formada pela união do que um dia foram dois aminoácidos. E agora não são mais dois aminoácidos porque formam uma substância nova. Pronto. Bora partir daqui para frente da forma mais simples. Uma parte, duas partes. Monômero, uma parte. Dímero, duas partes. Mono significa um, mero significa parte. Então, o aminoácido, um único aminoácido, eu direi que ele é um monômero. Outro aminoácido, outro monômero. Dois, vou mudar o nome agora, não vou falar aminoácidos. Na aula de proteínas, se vocês continuarem, vocês vão entender o porquê. Ó, dois resíduos de aminoácidos, eu não tenho mais um monômero, outro monômero. Eu tenho um dímero. Duas de mero partes, duas partes. Se eu acrescento um outro resíduo de aminoácido, eu não tenho mais monômero, eu não tenho mais dímero, eu tenho trímero, três partes. Agora, se eu acrescentar várias partes incontáveis, eu vou ter um polímero. O que é uma polimerização? É uma formação, é uma produção de polímeros. Se eu continuar com o exemplo de aminoácidos e acrescentar cada vez aminoácidos, esse polímero formado será uma proteína. Ou seja, as proteínas são polímeros biológicos. As proteínas são biopolímeros. Dúvida nisso em polimerização? Para eu avançar? Enquanto vocês colocam sem ter dúvida ou não, eu vou colocar um outro exemplo, tá bom? Essas canetas não são mais aminoácidos, são moléculas de glicose. Uma molécula de glicose é uma parte. Se é uma parte, é um monômero. Outra molécula de glicose, outra parte, outro monômero. Dois resíduos de glicose, um dímero, duas partes. Só que o termo dímero, monômero e polímero, acho que vocês estão percebendo que é um termo genérico, tá bom? Porque se eu for dar um termo específico, professor, tem um dímero aqui de aminoácidos e um dímero aqui do outro lado de glicose. Então, bora dar nomes específicos. Os dímeros, os trímeros, os polímeros de aminoácidos são peptídeos. Então, você tem um dipeptídeo, um tripeptídeo, um polipeptídeo. Agora, para os polímeros, dímeros de carboidratos, são mais específicos. Nesse caso, o exemplo que eu estou usando, dois resíduos de glicose unidos entre si formam um dímero muito conhecido da gente. Como é o nome desse dímero? Alguém sabe me dizer aqui? Vou dar três opções: maltose,
sacarose, lactose. Alguém sabe me dizer? Essa é fácil. Por favor. Duas glicoses formam um dímero. Um disacarídeo. Como é o nome desse disacarídeo? Maltose, lactose ou sacarose? Maltose, isso, Mércia. Se eu tenho várias moléculas de glicose, eu tenho também um polímero de glicose. Esse polímero de glicose pode ter nomes diferentes a depender de como essas moléculas de glicose estão se ligando. A gente vai aprender isso lá em carboidratos, os polissacarídeos, tá bom? A segunda coisa que eu quero que vocês entendam, para a gente interpretar para as questões de biologia e para os próximos assuntos que a gente vai ver, é o seguinte: a polimerização já entende, formação de polímeros, e a segunda coisa que eu quero que vocês entendam é a hidrólise. Hidrólise, que é a quebra, a lise, na presença de água, tá bom? A gente vai ver muito isso em digestão. Então, o que eu quero que vocês entendam daqui por diante são possibilidades desse assunto ser cobrado até onde a gente já viu. Então, polimerização e hidrólise são pré-requisitos e eu vou explicar algumas coisas para vocês agora. Fazer o mais simples. Não é assim, mas didaticamente vai ser assim. É muito longe disso, didaticamente é até próximo, mas vai ser assim. Tá bom? Tá feio? Tá. Mas é o que tem para hoje. Preste atenção aqui. O meu desenhozinho, se não der para entender, eu explico. Mas eu tenho aí a figura geométrica de 6 lados, esses dois hexágonos de vermelho, para representar de forma didática, pelo amor de Jeová, um carboidrato, onde, de forma didática, mais uma vez, em cada vértice desse aqui, eu tenha um átomo de carbono. Por favor, isso não representa a realidade, não é assim, isso é muito mais simples. Isso é muito mais simples do que a realidade. E olha o que eu vou fazer para vocês. Vou dizer que essa estrutura que eu fiz aqui é, cada uma delas, uma molécula que vocês conhecem muito bem, que é de glicose. A gente vai conhecer melhor a molécula de glicose em carboidratos. E vocês estão vendo aqui que, em destaque de cor azul, eu coloquei duas hidroxilas. Duas hidroxilas, OH, OH, hidroxila. Só que por conta de uma porcaria de uma palavra que eu vou falar muito a partir de determinado momento, principalmente em aminoácidos, proteínas e sistema endócrino. Vou falar muito essa palavra várias vezes, né? Muitos vão falar em várias oportunidades. Por conta disso, eu preciso dizer um sinônimo para vocês de hidroxila, que é pouco utilizado. Talvez vocês tenham aprendido, mas como é pouco utilizado, vocês se esqueçam, tá bom? Oxidrila, eu vou escrever até aqui no chat para vocês, porque é pouco e eu preciso desse nome. Oxidrila, vírgula, sinônimo de hidroxila. Saiu tudo errado. Oxidrila, sinônimo de hidroxila, tá bom? Coloquem aí em algum lugar que vocês estejam copiando esse sinônimo, tá bom? Então eu tenho aí duas oxidrilas, duas hidroxilas, encarem como quiser.
Também de forma simples, eu vou fazer uma coisa para vocês. Olha o que eu vou fazer aqui de forma simples. Eu vou retirar uma molécula de água. E, de forma simples, eu vou colocar aqui do lado como ficaria esse desenho, tá bom? Vou colocar de uma única cor. Tá horrível, Felipe. Espera aí. Fazer certinho, fazer torto não. Certo já tá difícil, imagine torto. Ó, gente, vocês vão imaginar o restante do hexágono aqui do lado, tá bom? Pronto. Olha o que acontece. Bora recapitular na explicação. Uma glicose, outra glicose. Suas hidroxilas, suas oxidrilas próximas aí, uma delas de cada um. Existe uma interação, formação de molécula de água, sai em uma reação de desidratação, tá bom? Numa reação de polimerização, numa reação de produção de um polímero. Aí eu vou ter na sequência a formação agora, ó, de um dímero, de um disacarídeo. Se esse disacarídeo, como a gente fala, é formado ó, por dois resíduos de glicose, já me responderam que isso aqui seria uma molécula de maltose. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, eu posso ser cobrado sobre água em digestão? Pode. Como assim? Na digestão, essa ligação entre os resíduos de glicose que formam a maltose, ela precisa ser desfeita. E para ela ser desfeita, essa reação tem que acontecer em meio aquoso, para essas moléculas reincorporarem água que um dia elas perderam para formarem um dímero. Agora imagine se eu continuar acrescentando moléculas de glicose para formar um polímero. A cada molécula de glicose que eu acrescentar, eu vou perder uma molécula de água. Se eu consumo um carboidrato rico em amido, ou seja, esse carboidrato é rico em um polímero, rico em um polissacarídeo, com milhões de moléculas de glicose. Ingerir. Para eu digerir, eu vou precisar de muitas moléculas de água. Porque para eu quebrar essas ligações entre as moléculas de glicose, eu tenho que inserir muita água nesse contexto. Então, professor, eu sou baiano. Isso me levou a uma dúvida. Comer muita farinha pode ressecar as fezes? Sim, mas não só a farinha. Se você come muito carboidrato e bebe pouca água, suas fezes podem ficar ressecadas. Por quê? Porque você vai perder muita água nessa digestão, você não está repondo porque você está bebendo pouca água, e suas fezes ficarão duras. Porque quando chegar na porção final do intestino grosso, ele vai estar lá reabsorvendo a quantidade de água que seu corpo precisa ter de volta, que perdeu durante a digestão. Então pode ressecar? Pode, porque para digerir carboidratos, para digerir polissacarídeos, necessita de muita água, tá bom? Eu fui para alguns lados diferentes, mas eu vou voltar se for preciso. Então me digam aí se nessa loucura de falar de polimerização e hidrólise vocês acompanharam. Se não acompanharam, eu dou um segundo exemplo, tá bom? Diferente desse aqui. Seguindo a mesma lógica, porém diferente, tá certo? Coloquem aí no chat, por favor, se tem dúvida. Se conseguirem entender.
Antônio tá aí? Antônio tá aí? Entendeu, Antônio? Você tá enrolando uma série. Messia, é o seguinte. A gente, quando é professor de biologia, as pessoas pensam que a gente, às vezes, é médico, nutricionista, veterinário, farmacêutico, jardineiro e vem com algumas dúvidas. E uma das dúvidas que, ou opiniões que os alunos pediam muito quando eu dava aula em cursinho e estava frequentando a academia era o seguinte: professor, qual é o primeiro, desculpe, qual é o primeiro suplemento? Estou malhando. Qual é o primeiro suplemento que eu devo começar a tomar? Se eu falasse qualquer coisa para ele, seria exercício ilegal da profissão. Aí eu me lembro da primeira pergunta, da primeira vez que me perguntaram, da resposta que eu dei, e foi a resposta que eu dou até hoje, que é o seguinte: água, não é? Água. Primeiro que você está fazendo atividade física, está quebrando mais moléculas de energia, perdendo, respirando mais, transpirando mais, perdendo mais água na forma de vapor, principalmente. Então reponha água. Ah, mais alimento, etc. Parará, aí eu desconversava. Mas, partindo de alguns princípios, a prática da atividade física pode exigir que um praticante consuma mais carboidrato, consuma muito carboidrato. E aí? Vai ter mais energia para fazer mais atividade física, para ganhar mais massa muscular, se for o objetivo, ou para recuperar de um treino exaustivo. Aí a pessoa chega em casa, faz uma alimentação rica em amido, rica em carboidratos, com outras substâncias, com proteína, com gorduras também. E bebe pouca água. Bebeu pouca água, já fez atividade física, perdeu bastante água em atividade física. O corpo tenta preservar mais água. Gasta água durante a digestão para reconstituir essas moléculas. Quando as fezes estão sendo encaminhadas para serem liberadas no intestino grosso, tem a reabsorção de água. Então, mais água será reabsorvida porque o seu corpo tem pouca água disponível, então as fezes ficarão mais ressecadas. Entendeu? Então, beber bastante água é o segredo. Pronto? Pronto. Então, bora falar dessas propriedades da água. Coesão. Eu vou partir de uma analogia ou de analogias sempre quando for preciso, para ser mais fácil para vocês. Porque por mais que as pessoas que estejam aqui possam gostar de biologia, possam ter afinidade ou ter interesse em biologia, é muita coisa, é muito assunto de biologia e de outros para a gente lembrar sempre. Então, se a gente lembrar de analogias, se a gente decifrar as palavras, fica mais fácil, tá bom? Você fala assim, ó, a gente tem, pô, apareceu aqui 0 espectadores, então não sei quantos tem, mas agora há pouco tinha 6, tinha 11, enfim. Sei que temos alguns espectadores aqui. Bora formar um grupo com esses espectadores? Bora formar uma equipe de estudo com esses espectadores? Aí essa equipe se forma, essa equipe é unida, um ajuda o outro, um cede material ao outro, um tira a dúvida do outro, um apoia o outro. Eu posso dizer que essa equipe ela é coesa? Eu posso dizer que essa equipe ela é unida? Sim. Se eu levar isso para essa analogia em propriedade da água, o que é uma coesão? É uma aproximação, é uma associação de substâncias do mesmo tipo ou de tipos diferentes. Então, se eu estou dando exemplo de pessoas em uma equipe coesa, claro que é do mesmo tipo. Então, o que é coesão? É a capacidade da molécula da água a se unir
com outras moléculas de água, ou seja, de estarem sempre próximas. Como, por exemplo, a gente viu lá, graças às ligações de hidrogênio. Então, se existem as ligações de hidrogênio, as moléculas de água estão muito próximas, elas estão coesas. Então, coesão é a capacidade das moléculas de água de se manterem próximas umas às outras. Coloca a dúvida aqui se tiver, por favor. Acho que a live caiu, zerou alguma coisa porque estava em duração tanto tempo lá, agora foi para 5 minutos. Deve zerar quando faz 1 hora, 2 horas, não sei. 1 hora, né? Deu para entender coesão, gente? Parece que sim. Se não entendeu, coloca a dúvida aqui. Quando for preciso, eu volto, tá certo? Bora lá. A força de coesão, se a gente for mostrar para vocês como ela pode se comportar na água, a gente tem que imaginar dois ambientes diferentes, duas regiões diferentes num corpo d'água. Como, por exemplo, aqui, o copo com água, que vocês não estão vendo a água, mas vocês sabem o que é um copo com água. Então, você tem lá água na superfície e água abaixo da superfície, considerando a água no estado líquido. Ah, professor, tem água acima também no estado gasoso, mas não me interessa agora, tá bom? Eu quero falar de coesão. Então, esse desenho mostra pra gente como isso acontece. Olha aqui. Aqui eu tenho mais forças de coesão em sentidos bem diferentes do que na superfície. Na superfície existe uma coesão, mas existem essas forças de coesão mais ao limiar da flor d'água, fazendo com que moléculas de água fiquem muito mais unidas na superfície do que abaixo dela. Com menos forças de coesão, mais moléculas de água se aproximam da superfície e formam uma fina película aqui na superfície da água. Essa fina película na superfície da água a gente chama de tensão superficial. Vou tentar corrigir. Superficial. A tensão superficial, gente, é o que garante para a gente alguns exemplos como um inseto pousar na superfície da água, como você coloca uma lâmina de barbear, que as pessoas chamam de gilete geralmente, na superfície da água ela boiar, um palito de fósforo boiar. A tensão superficial também faz as gotículas de água, as gotas de água se formarem, porque aquele formato da gota d'água, que deve ser mais ou menos assim, é graças à queda dela, graças a esse formato que a água não escapa dele, por conta da tensão superficial, que existe graças à coesão. Então, a coesão ela gera uma outra característica, uma outra propriedade que é inerente aos líquidos, não só à água. Coesão também é inerente a outros líquidos, a outras substâncias, mas a gente está tratando da água agora, tá bom? Então, a gente tem aí essa tensão superficial, essa fina película de água vista agora de duas formas diferentes. Deu para entender coesão? No final agora, eu acho que eu fui tentar dar um exemplo e desistir, aí talvez eu tenha complicado um pouquinho.
Ó, se tiver dúvida, coloca no chat, eu vou avançar na explicação e aí eu volto se for preciso. Eu vou simular uma questão para vocês agora. Vou tentar produzir uma questão de mente para vocês. Vou explicar uma coisa e depois eu falo da questão. Essa explicação seria o texto da sua questão e depois vem a questão. Vou falar uma coisa chamada de Pitfall Trap. Pitfall Trap são armadilhas, é um tipo de armadilha para pegar, por exemplo, inseto. Como assim? Você vai na mata, você vai no campo e cava buracos. Vamos supor buracos que caibam copos de 500 ml. Sua metodologia pode variar. Copos de 1 litro, de 10 litros, de 20 litros. Aí já seriam baldes, né? Pronto. Aí eu pego uma linha reta e lá na minha metodologia eu vou estabelecer quantos copos eu coloco e o espaço entre os copos. Por exemplo, eu vou colocar copos durante um intervalo de 3 metros, 20 centímetros de distância, 30 centímetros de distância de um de cada um. Pronto. Cavados na altura da superfície. Dentro desses copos, eu vou colocar água, vou colocar álcool a 70 e vou colocar um pouco de formol. E vou ficar lá com esses copos enterrados para que um inseto venha, ande, caia aqui dentro, morra e fique conservado. Só que essa armadilha não vai funcionar. Não vai funcionar porque quando o inseto cair, possivelmente a tensão superficial impossibilite que alguns afundem, por exemplo, e eles possam ficar como um inseto da imagem na superfície da água e conseguir escapar. Aí eu tenho que usar algo que quebre essa tensão superficial. Então, para minha armadilha ficar completa, eu vou colocar uma substância. Que tipo de substância seria essa, gente? Para quebrar essa tensão superficial. Sabem me dizer? Que tipo de substância? Vocês já viram algo parecido em algum momento? E aí, seres humanos dotados de inteligência? Já viram isso em algum lugar? Sabão, detergente, né? Algo assim, algo do gênero. Você coloca detergente, quebra a tensão superficial. E acontece algo semelhante a isso nos nossos pulmões quando a gente nasce. Que a gente precisa quebrar uma tensão superficial do líquido alveolar e libera um líquido chamado de surfactante, uma substância chamada surfactante, para que essa tensão seja quebrada e o gás consiga vencer essa tensão, tá bom? Então, preste atenção. A tensão superficial, que é provocada pelas forças de coesão, pode ser quebrada graças à ação de um detergente, graças à ação de um sabão, por exemplo, tá certo? Então, professor, se a tensão superficial é quebrada com o detergente, eu posso dizer que é por conta da quebra da coesão? Isso. As moléculas de água ficam menos coesas e, por estarem menos coesas, não possibilitam a formação de uma película na camada mais externa da água, formando essa superfície que cobre os corpos e que é responsável também por dar formato às gotas de água, por exemplo. Isso, Mércia. Detergente. O termo mais correto para a gente utilizar na prova seria detergente, mas se fosse uma prova, nossa assim, qual substância mais adequada? A gente vai ser lá um exemplo. Sabão, olha a alternativa, sabão, hidratante, cachaça, álcool, aí você botaria o que? Sabão, tá bom?
Mas você vê moscas pelo menos no copo? É armadilha para pegar ou para espantar? Não entendi. Nunca vi nenhuma mosca viva onde fica o copo. Elas caem fora? Ou elas são atraídas e engolidas pela armadilha de sua avó? Entendi. São atraídas de alguma forma e, né? Massa, gostei. E adesão, gente? Adesão, eu quero que vocês lembrem do termo adesivo. Um adesivo é feito normalmente para colar em outro adesivo ou um adesivo é feito para colar, para aderir em algo diferente dele? Eu acho que a regra diz que o adesivo é feito para aderir a algo diferente dele. Então pense aí que adesão e coesão tem a ver com unir, juntar. Mas na adesão é a tendência que uma molécula tem de interagir, de aderir a outra diferente dela. Seria o exemplo que eu falei no início. Se eu derramasse água na minha mão, se eu derramasse água na minha mão, uma pequena quantidade de água ia ficar aqui aderida à minha mão. E por que ficaria aderida à minha mão? Porque é uma propriedade da água, professor. Sim, mas tem uma explicação para isso? Vocês acham que essa adesão é feita de que forma? Dependente ou independente da polaridade dessas substâncias? Dependente da polaridade. Então, se minha pele tem uma polaridade, a água pode ficar aderida a ela, tá bom? E se vocês entendem coesão, se vocês entendem adesão, se vocês sabem que coesão, as moléculas são do mesmo tipo unidas, e adesão são moléculas diferentes unidas, vocês vão entender com facilidade capilaridade. Coloca aqui dúvida se tiver, para eu falar de capilaridade. Botânica traz para a gente, no começo do estudo dela, uma questão evolutiva. E uma questão evolutiva muito importante para as plantas, associado à capilaridade, associado a essas propriedades da água, é o seguinte: as plantas surgem pequenininhas, briófitas, não tem vasos condutores de seiva, não tem tecido de sustentação. Evoluem, sofrem modificações, adquirem características novas, surgem plantas com porte maior, que tem agora um tecido de sustentação e tem vasos condutores de seiva, não é isso? Xilema, floema. Lembram disso? Com xilema, com floema, os vegetais podem atingir tamanhos maiores, porque agora com tecido de sustentação, sustentando eles. E com tecido de condução de seiva, os elementos essenciais que a planta precisa extrair do ambiente vão sair do solo e tem agora um mecanismo de transporte que vai levar, por exemplo, água do solo ao ponto mais elevado de uma árvore. E isso se dá também graças à capilaridade.